Olá pessoal, tudo bom com vocês? Belezinha? Josmar Padilha com vocês aqui, né? Dando continuação ao nosso curso de matemática aqui. Hoje eu quero falar sobre o quê? Decomposição em fatores primos, beleza? O que são números primos e números compostos e, consequência a isso, múltiplos divisores, MDC e MMC, beleza? Então assim, falar um pouquinho de cada um depende do outro. Para eu poder encontrar MMC, eu preciso dos números primos. Tem questões só de números primos. Tem questões para você diferenciar o que são primos de compostos. Tem questões que falam sobre a fatoração em números primos. Como encontrar um número primo. Como saber que ele é um número primo. O que são múltiplos, Josmar? O que são divisores? Como é que eu posso aplicar questões com múltiplos? Teremos questões legais aqui. Como é que eu posso aplicar questões com divisores, né? E tem um MDC depois com múltiplos MMC. E até questões que envolvem os dois simultaneamente. Beleza? Então a gente vai aqui começar bem legal, com questões, com explicações, questões bem atuais de 2017. Tá bom? Vem comigo. E alguns desafios também, né? Vamos lá começar? Primeiramente, é importante nós discernirmos, né, o que vem ser o número primo, quem são os primos e quem são os compostos. Tá bom? Os números primos têm como únicos divisores, né, eles mesmos e a unidade. Quando eu falar unidade, estou falando o número 1, tá? O número 1. Os números que têm outros divisores além deles mesmos e a unidade são chamados de compostos. Então, se eu quero encontrar o número primo, eu faço o quê? Quantos divisores tem o número primo? Ele mesmo, né? E o 1. Os números compostos têm mais do que isso. Números primos. Um número será primo, tirei esse O daqui, se tiver apenas dois divisores, ele mesmo é a unidade. O número x, por exemplo, só pode ser expresso como produto dele mesmo pela unidade. Ou seja, quem é o x? Se o x for um número primo, se eu quero fazer um produto, vai ter que ser ele vezes 1. Então, esse número é primo. Correto? Um número primo, eu posso expressá-lo somente dessa forma quando eu falo em um produto. Tá ok? Ó, x é x vezes 1. O número 2, 2 é primo? É. Por quê? Porque tem dois divisores. O 2, que é ele mesmo, e o 1. E o número 2 pode ser expresso em forma 2 vezes 1. Beleza? Aqui, ó, 2 vezes 1. O número 7 é a mesma coisa, é um número primo, só tem dois divisores, ele mesmo e o 1. E o 7 só pode ser expresso como 7 vezes 1. Beleza? Números compostos. Beleza? Os números compostos, não, só um pouquinho voltar aqui, mas quem são os números primos, né? Antes de eu falar dos compostos. Quem são os primos? Quem são eles? Bom, nós sabemos que alguns deles, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31 e vai embora. Beleza? Esses são os nossos primos. Por quê? Porque se você pegar quem são os divisores de 2, quem são os divisores de 3, quem são os divisores de 5, quem são os divisores de 7, quem são os de 11, quem são os de 13, somente ele mesmo e o 1, correto? O 5 e o 1, o 7 e o 1, o 11 e o 1, o 13 e o 1. Ele mesmo e o 1. Esses são os números primos, correto? Depois, mais na frente um pouquinho, vem cá comigo na tela, por favor. Nós vamos fazer, mas poxa, mas se você colocasse aqui pra gente, e tem questão de concurso, hein? Vamos fazer, 2017, né? Mas se você colocasse o número aqui bem grandão pra mim, o número tal, ele é primo? Cara, como é que eu vou saber, Josimar? Vou mostrar um jeitinho de você saber se ele é ou não é primo. Por quê? Porque se ele tiver apenas dois divisores, ele mesmo e o 1, tá ok? Então ele é primo. Josimar, o que é ser divisor? Muitas vezes está perguntando, né? A pessoa, né, tá com dificuldade. Divisor é o seguinte, é isso aqui, ó. Por exemplo, ó. Os divisores de 2. O 2, ó. Eu quero saber quem são os divisores do 2. Então você pega o 2 e faz isso. Por quem eu posso dividir o 2? Que o resto dá 0. Para ser divisor,
O resto tem que ser zero. Para ser divisor, a divisão tem que ser exata, não é isso? Então só pode dividir o 2 por 2, que dá 1 vezes 2, 2 sobra 0. Ou então por ele mesmo, 2, né? Ou então por ele mesmo, que vai dar 2, 2 vezes 1, 2. Ou então por 2, que aqui vai dar 1. Beleza? Então, quem são os números que podem entrar aqui, ó? Dividendo, lembra da tia? Divisor, quociente e resto. Então, quem são os números que podem entrar aqui por resto da zero? Só pode ser o 2, né? Ele mesmo, né? E o 1. Beleza? Por resto dá zero. Então, isso, né, são os divisores. Então, eu divido 2 por quem? Por 2 e por 1. Por 3 e por 1. O 5 por ele mesmo e por 1. O 7 por ele mesmo por 1. Por 11 e a mesma coisa. Beleza? Agora, quando eu falo números compostos, aí já é diferente. O número será composto se tiver outros divisores, além dele mesmo e da unidade. O número composto pode ser decomposto com produto de fatores de outros fatores. O número 6 é um número composto. Por quê? Porque quem são os seus divisores? Vamos lá, ó. Divisores do 6. Por quem eu posso dividir o 6, né? E vai dar resto zero, ou seja, divisão exata. Eu posso dividir o 6 por 1. Eu posso dividir o 6 por 2, por 3 e por ele mesmo. Correto? Perfeito? Então, o 6, ele é um número primo? Não, porque ele tem, ó, quantos divisores? Ele tem o 2, ele tem o 3 e ele tem o 2, além dele mesmo e do 1. Então, o 6 é um número composto. Por exemplo, o 18. O 18 tem quantos divisores? Pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3, o 6, o 9 e ele mesmo. Então, ele não tem apenas 2 divisores, ele tem 6 divisores. Beleza? Correto? E assim por diante. Ótimo. E agora, Josimar, como identificar se o número é primo ou composto, né? Tem números que já de cara que você olha, né? Que já de cara você já percebe que ele é primo. E tem uns já de cara você percebe que ele, não, melhor, já de cara percebe que ele não é primo, que ele é composto. Correto? Pô, dá para dividir por 2, por 3, pô, já não é. Porque para ser primo, só pode ser divisível por ele mesmo e por 1. Por ele mesmo e por 1. Correto? Então, vamos lá, ó. Como identificar? Vem comigo. Como eu posso identificar se o número é primo ou composto? Primeiro, segundo, terceiro passo aqui, beleza? Para verificar se ele é primo, eu vou fazer o seguinte, ó. Deve-se dividir o número por sucessivos números primos. Por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, por 13, vai embora. Então você vai dividir por sucessivos números primos. Vai pegar esse número eu quero saber se ele é primo. Então eu vou pegar ele e vou dividir pelos números primos. Na ordem, tá bom? Ordem crescente aqui. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim vai. Caso se obtenha uma divisão exata, o número será composto. Então, comecei a dividir o número pelos números primos. Já percebi que deu uma divisão exata. Já não é primo, ele já é composto. Beleza? Correto? Então, peguei o número, né? Peguei o número, vou dividir por 2, ou por 3, ou por 5, ou por 7. Quando eu vou... Aqui não deu, mas quando eu cheguei aqui e deu uma divisão exata, já não é primo, é composto. Mas digamos que eu comecei a dividir. Por 2 não deu divisão exata. Por 3 não deu. Por 5 não deu. Por 7 não deu. Continua. Aí vamos lá, terceiro passo. Estou percebendo que não tem divisão exata. Aí, ó. Caso se obtenha uma divisão em que o quociente seja igual ou menor que o divisor, sem chegar previamente a uma divisão exata, o número será primo. Então, resumir para você aqui. Daqui a pouco tem um exemplo para a gente fazer. Resumindo para você. Peguei o número. Osmar. E tem questão de concurso. Peguei o número. Beleza? Peguei o número. Já sei o seguinte, Osmar. Comecei a dividir por 2. Deu para dividir. Então, deu exata? Então é composto.
Josmar, tentei por 2, não deu, mas quando eu tentei por 3, deu divisão exata, resto zero, já é composto. Josmar, tentei por 2, não deu, por 3 não deu, mas quando eu cheguei por 5, mas né, por 5 deu, já é composto. Mas chega um momento que eu comecei por 2. Mas então você tem que fazer a minha vida toda. Calma, calma. Tentei por 2, tentei por 3, tentei por 4. Aí você está começando a perceber que não está dando exato. Quando é que eu vou parar, Josimar? Quando é que eu vou parar de ficar dividindo? Porque senão não adianta nada, ué. Quando é que você vai parar? Quando você, caso se obter uma divisão em que se o quociente for menor ou igual ao divisor, você já pode parar. Deixa eu te mostrar aqui, ó. O número 101. Vamos pegar o exemplo A. O A. Vou colocar de vermelhinho. O A. Será que 101 é primo? Né? Ou é composto? Aí você pega. Vou começar. 101, né? Dá por 2, né? Vou colocar 101. Vou colocar aqui, ó, 101. Letra A, 101. Ele é divisível por 2? Sim ou não? Aí que vai entrar aquela nossa primeira aulinha sobre, né, conjuntos numéricos. E lá nos conjuntos numéricos eu ensinei o que para vocês? Eu falei assim, gente, olha os critérios de divisibilidade, lembra disso? 101 é divisível por 2? Claro que não termina em número par, então não é. Continua então. Será que ela é divisível por 3, Josimar? Quando é que eu sei que é divisível por 3? Quando eu somo os algarismos e a soma é divisível por 3. 1 mais 0 mais 1 dá 2. 2 é por 3? Não, então ele também não é por 3. Ele é divisível, são os primos, tá? Ele é por 5? Ele termina em 0 ou 5? Não, não é por 5. Ele é divisível por 7? Né? Aí agora você pode começar a fazer a continha para você perceber, ó. O que está acontecendo? Eu comecei a dividir, beleza? Quando eu estou começando, estou percebendo que o negócio está aumentando, opa, então eu vou montar aqui o terceiro passo. Eu vou montar, né, divisão euclidiana, aquela chavezinha, dividendo divisor, quociente e resto. Então eu vou dividir por 7 e vou começar a observar. Eu vou começar a observar se o quociente é menor ou igual ao divisor. Então vem comigo. Por 7. Vou fazer assim agora, ó. Vou pegar 101, correto? E vou por 7, beleza? Aí vai dar 1 vezes 7, 7 sobra 3, baixa aqui, dá 4. 4 vezes 7, 28, né? Então sobra 3. Ó, eu vou parar ou vou continuar? O meu quociente, ele é menor ou igual ao divisor? Não é. Entendeu? Então, quando é que eu vou parar? Eu só vou parar por 2, por 3, por 5, dá pra fazer rapidinho. Mas, ó, por 7, já começa a fazer assim na divisão euclidiana mesmo, ó. 101 por 7 dá 14. 14 ainda não é menor. Caso se obtenha uma divisão em que o quociente seja igual ou menor ao divisor, aí você já pode parar e falar assim, esse cara é primo. Porque eu estou tentando dividir e eu não estou chegando. Que hora que eu vou parar? Eu vou parar quando eu perceber que o quociente é menor que o divisor. 14 não é menor ainda. Então, qual é o próximo primo? Passamos por 2, por 3, por 5, por 7, vamos por 11. Vamos lá comigo. 101 por 11. 101 por 11 dá 9. 9 vezes 11, 99. Sobra 2. Josimar, não deu divisão exata. Porque quando dá divisão exata já é número composto. Eu comecei a pegar o 101 e fiz por 2, não deu. Por 3, não deu. Por 5, não deu. Pelos primos, né? Por 7, não deu. E o quociente ficou maior do que o divisor. Por 11, não deu. Mas eu posso parar aqui? Aqui eu já posso parar. Por que que eu posso parar, Josimar? Porque eu percebi que nesse momento o quociente é menor ou igual, tá bom? Coloca menor ou igual. Seja, ela é menor ou igual. 9 é menor ou igual a 11, correto? Então já posso parar e falar o seguinte, 101, tu é primo, cara. 101 é primo. Beleza? Coloca aqui na frente ficar mais bonitinho. Então 101 é um número primo. Beleza, gente? Então, para você perceber se o número é primo é dessa maneira. 263, será que era primo? Josmar, então se eu estivesse caminhando aqui
em algum momento dessa uma divisão exata, já é composto. Então, se eu caminhar por aqui, em algum momento der uma divisão exata, ele já é um composto, ele não é um número primo. 263, bora, vamos lá comigo. 263. Deixa eu ver se tem aqui folhinha branca. Ótimo, letra B. 263. O 263, vamos lá. Dá por 2? Dá de cara, já percebe, né? É divisível por 2? Não é. Vou colocar só não é. Não é. É divisível por 3? Aí vem os critérios que eu já ensinei. Somos algarismos. 2 mais 6, 8. 8 com 3, 11. 11 dá por 3? Não, ele também não dá por 3 não. Então não é. Não é divisível. Qual o próximo primo? 5, né? 5. Por 5. Terminou em 0,5? Não terminou em 0,5. Então, não é. Correto? Josimar, por 7. Divisível por 7. Eu vou fazer aqui, ó. 263 por 7. Né? 3 vezes 7, 21. Sobra 5, baixa o 3, dá 7 vezes 7, 49. Sobra 4. Ó, não, a divisão não é exata, mas eu posso parar? Você não pode parar ainda, porque 37 não é menor ou igual a 7. Então vamos continuar. Beleza? Vamos continuar. Quero saber se esse cara é primo ou não. Vamos por 11. É divisível por 11? 263 por 11. 2 vezes 3 dá 22 aqui. Sobra 4, baixa o 3. Dá 3, 33. Sobra 10. Né? Então olha só aqui. Josimar, deu. A divisão é exata? A divisão não é exata, mas ó, 23 ainda é maior do que 11. Então posso continuar. Então vou fazer agora divisível por qual o próximo primo? 13. Beleza? 263 por 13. Dá 20, né? 20 vezes 3, 260, sobra 3. Olha, 20 ainda não é menor do que 13. Vamos continuar, tá chegando perto já. Então vê se é divisível. Qual o próximo primo, Josimar? 17. Então, 263 por 17, né? Vamos ver 17. 17 aqui. 9, 3 dá 5, 85. Tá bom, já sobrou. Aqui eu já posso parar. Por que eu posso parar, Josimar? Porque eu já percebo que 15 é menor ou igual a 17. Ah, legal. Legal, legal, legal. Então eu posso falar, ó, já que é menor, né, ó, 15 é menor ou igual a 17. Vou colocar essa desigualdade bonitinha, né? Menor ou igual a 17. Então eu posso afirmar tranquilamente que 263 é primo. Beleza, gente? Então prestar atenção nesse detalhezinho aí. Por quê? Porque é uma maneira de você saber ou não se o número é primo, tá bom? Pode acontecer em concurso? Pode. Vou mostrar pra você, tá bom? Vem comigo. Mas tem uma teoriazinha mais aqui ainda. Deixa eu só ver aqui um detalhe. Foi esse exemplo que eu coloquei aqui? Ó, pronto. Só fazer um exemplo, depois eu volto lá. Pra mostrar o que eu falei. Só que essa questão ficou muito simples, eu achei. Entendeu? E assim, vou deixar bem claro pra vocês um detalhe aqui, ó. Assim como no curso de raciocínio lógico, né, eu quero fazer as melhores questões. Essa aqui, particularmente, só em você bater o olhinho. 87 é primo, Josimar? 87 é primo, pessoal. Quais os números a seguir são primos, né? Então, poxa, 30 é primo? Nunca. Dá por 3, dá por 10, dá por 5, dá por 6. Tem vários divisores. 49 dá por 7, dá por 1, dá por ele mesmo. Não tem isso, tem mais de 2 divisores, que é 1 e ele mesmo. 65 também, 87 também. O único aqui que dá por 1 e por ele mesmo é o 13. E já sabemos que o 13 é primo. Ficou até mais fácil do que os nossos exemplos. E eu quero desse jeito. Eu quero que os nossos exemplos, quero que as nossas aulas, elas estejam acima das questões. Por que, Josimar? Porque você vai estar preparadíssimo. Vai estar afiado e vai chegar e vai acertar as questões pra gente. Beleza? Então aqui, ó,
Se tem questões, tem. Só quis mostrar para você. Tem questões que eu identifique que é o número primo? Tem. Aqui é uma delas. Então, o 13, com certeza, né? Ele é um primo, né? Porque só tem dois divisores. Um e ele mesmo. Tá ok? Ótimo. Agora vamos voltar lá naquela importância. Isso. Números primos entre si. O que é isso, Josimar? O que são números primos entre si? Isso aqui vai ser importante, sabe por quê? Porque daqui a pouquinho, quando eu falar de múltiplos, e tem questões muito legais. Tem uma questão para investigador da Polícia Civil do Paraná. Tem várias questões de banco, tem várias questões de 2017 aqui pra gente fazer. Que isso aqui é tão importante. A gente vai ganhar um tempo tão gigante, tá? Primo, eu já sei o que é. Composto, eu já sei o que é. O número primo tem apenas dois divisores, um e ele mesmo. Os números compostos têm mais do que isso, além dele de um. Não é isso? Identificar o número primo, já sabemos. Se a divisão for exata, ele é composto. Se eu for dividindo por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, por 13, eu estou percebendo que não tá tendo a divisão exata. Se em algum momento der divisão exata, já era. É composto. Mas eu estou percebendo. Quando é que eu paro? Quando eu perceber que o quociente é menor ou igual ao meu divisor. Beleza? Mas o que vem ser números primos entre si? O que é primos entre si? Dois números serão primos entre si. Tá aqui, ó. Dois números serão primos entre si, ou primos relativos, tá bom? Se o único divisor comum de ambos for a unidade, que se for o número 1, essa unidade aqui corresponde ao número 1. Beleza? E outra coisa, eles não precisam ser primos para serem primos entre si. Olha só. O número 8 e o número 15. Para verificar se os números 8 e 15 são primos entre si. Foi de um jeito bem assim, mais demorado mesmo. Então, olha só. Vou calcular os divisores de 8. Quem são os divisores de 8? Os positivos, né? É o 1, é o 2, é o 4, é o 8. Beleza? Quem são os divisores de 15? O 1, o 3, o 5 e o 15. Eu pergunto para você, entre os divisores de 8 e os divisores de 15, quem é o único divisor comum entre eles? É o próprio número 1. Então, o único divisor entre eles é o 1. Então, eu posso falar o seguinte, que 8 e 15 são números primos entre si. Eles são primos entre si, beleza? Então, o que são primos entre si? Quando o máximo divisor comum, eu posso falar assim também que não está errado, tá bom? Ou eu posso falar aqui, ó, o máximo divisor comum, né, entre os dois é o 1, que é o único número que eu consigo dividir o 8 e o 15 ao mesmo tempo. Por quem eu consigo dividir o 8 e o 15 simultaneamente, Josimar? Você consegue dividir o 8 e o 15 ao mesmo tempo só pelo 1. Então eu posso falar que eles são primos entre si. E o engraçado é que o 8 não é o número primo. O 15 não é o número primo, mas o 8 e o 15 são primos entre si. Beleza? Legal, né? Tá bom? Aí vai ser importantíssimo isso aqui mais na frente. Vem comigo, vamos continuar. Já fizemos. Aí vem o exemplo 2 aqui. Ó, exemplo 2. Assinale a alternativa correta referente à quantidade de números primos distintos. Então, ó, assinale a alternativa correta referente à quantidade de números primos distintos que encontramos ao decompor o 360 em fatores primos. Eu vou decompor o 360 em fatores primos. Josmar, decompor. Decompor é você fragmentar. Eu posso fragmentar o número de várias maneiras. Só que o mais usado na matemática aqui, o que é mais utilizado, mais aplicável, é quando você decompõe um número em fatores primos. Então eu vou pegar o 360, a maneira de fazer isso aqui, ó, 360. O que eu estou fazendo? Eu estou decompondo, eu estou fragmentando, eu estou dividindo, beleza? Esse 360 em fatores. Por que fala fatores, Josimar? Porque fatores é quando eu estou multiplicando. Por exemplo, ó,
A vezes B vezes C. Quem são os fatores? Eu tenho o fator A, o fator B e o fator C. Quando se fala fator, é porque a operação entre eles tem que ser uma de multiplicação. Beleza? Então eu vou pegar esse 360 e vou decompor em fatores, em números multiplicáveis entre si, e que esses números são primos. 360 dá por quem? A gente começa do menor para o maior, dá por 2. Não é isso? Que dá 180. Beleza? Aí depois vai fazer o que aqui? Dá por quem de novo? Dá por 2. Você sempre começa do menor, é o melhor, né? A melhor maneira de fazer. Você começa do menor número primo, do menor para do menor para o maior, beleza? Então você sempre vai começar do menor para o maior, perfeito? Começa do menor para o maior, legal. Então olha só, 2, de novo, 90. Dá por 2? Continua ainda, dá 45. Dá por 2, Josmar? Não dá, porque 45 não é divisível por 2. Mas qual o próximo primo? É o 3. 45 dá por 3? Nós já aprendemos. Como é que eu sei que é divisível por 3? Quando eu somo os algarismos e a soma dá por 3. 4 mais 5, 9. 9 dá por 3? Dá. Então, 45 também dá por 3. Então, por 3, dá 15. Dá por 3 de novo, dá 5. Por 5, dá 1. Aqui você para. Agora, eu já encontrei os meus números primos. Mas eu vou fazer o que aqui? Vou colocá-los, né? De maneira que eles sejam fatores agora. Então, ó, aí você coloca em forma de potência, pode ser, para ficar legal, ó. Eu tenho 2, quantas vezes? Eu tenho ele 3 vezes, então vai ser 2 a terceira. Vezes, por que vezes? Porque você está trabalhando com fatores, né? Então, 2 vezes. O 3, opa, tem 2 vezes, então, ó, se tem 2 vezes, ele aparece 2 vezes. Vezes, o 5 é o próximo fator primo, que é o 5. O 5 aparece uma vez. Beleza? Correto. Só a questão perguntou o que pra gente? Quantos a quantidade de números primos distintos. Quantos números primos nós temos aqui distintos? Nós temos o 2, o 3 e o 5. O 2 aparecendo 3 vezes, mas ele quer distinto. Então eu tenho 2, eu tenho 3 e eu tenho 5. Eu tenho 3 fatores primos distintos, beleza? 3 fatores primos distintos, porque ele quer distintos. Letra C. Bem tranquilo, tá bom? Continuar. Outra questãozinha também para a gente fazer, outro exemplo. Fala assim, dentre os números descritos nas alternativas, o único que não é divisível por 9... Josimar, olha só, 2017... Então, pera um pouquinho. Eu quero que não é divisível por 9. Aí é que vem aquela ideia. Imagina se a pessoa vai pegar na hora da prova, Josmar, ficar, vou dividir por 9, ver se dá. Não, aí não dá, não. Tem lá nos nossos conjuntos numéricos, quando nós falamos sobre os números naturais, tá? Nesse curso agora eu vou ser bem detalhista. Tá bom? Mas aqui eu quero estar falando sobre MMC, vou falar. Aqui o foco é MMC e MDC. Mas tem que falar disso aqui antes. Porque quando chegar lá, aí ó, tranquilidade. Eu tenho que saber o que são fatores primos. Eu tenho que diferenciar o primo do composto. Eu tenho que saber esses detalhes. Eu tenho que saber quais são os critérios de divisibilidade. E eu te ensinei já aqui no nosso curso quando é divisível por 9. Quando é que não é divisível por 9, Josimar? Eu vou somar os seus algarismos. Se essa soma é a mesma coisa do 3, quando é que eu sei que é por 3? Quando é que eu sei? Quando eu somo os algarismos, se a soma, aquele resultado, for divisível por 3, aquele número também será divisível por 3. Então, se eu somar esses algarismos aqui, beleza? De maneira absoluta, se eu somo eles e se essa soma for divisível por 9, o número também será divisível por 9. Então é bem tranquilo. Vamos lá comigo? Você vai somar, correto? Todos eles aí. Vamos somar o primeiro comigo.
14, 17, 18. A soma deu 18. 18 dá por 9? Dá. Então ele também é por 9. Então ele é divisível. Ele é divisível por 9. Vou colocar só OK. Vamos somar os algarismos. 2 mais 1, 3, com 7, 10, com 4, 18. 18 dá por 9? Dá, então ele também dá por 9. OK, ele é divisível. Eu quero aquele que não é divisível por 9. 8 mais 7, 15, 21, 27. 27 dá por 9? Dá, então ele também dá por 9. OK, ele é divisível por 9. Eu quero aquele que não é divisível. 1 mais 2, 3, 6, 10, 10, 15, 21. 21 dá por 9? Não. Então ele também não dá por 9. Então ele não é divisível por 9. Então aqui, ó, fechado. Beleza? Não é divisível por 9. Ok? Então ficar espertinho com esse detalhe aí, tá? Vamos continuar aqui. Outro exemplo, vamos lá. Fala assim, ó. Fatorando o número 420, a soma dos expoentes dos fatores primos será igual a... Por isso que eu coloquei aqui, né? Você vai decompor e colocar em forma de potência. Beleza? Em forma de potência aqui pra gente. Então vamos fatorar aqui 420. Dá por 2, 210, dá por 2... 105. Depois tem desafio, viu? O pessoal, tô achando fácil. Beleza, esquenta a cabeça não. Bom é assim mesmo, quando tá achando fácil, você tá entendendo. Isso é bom, mas daqui a pouco vai pintar uns desafios aqui. Investigador. Isso aqui é polícia científica também, né? Mas eu quero colocar umas bem legais. E é do Paraná também, só que eu quero colocar aqui para investigador. Top demais. Questão maravilhosa. Já vi ela acontecendo várias vezes dentro de outros contextos. Já decompomos em fatores primos e colocar em forma de potência. Então, o 2 eu tenho duas vezes, 2 ao quadrado. O 3 uma vez. O 5 uma vez. E o 7 uma vez. Então, nós temos os expoentes aí, não é isso? Nós temos os expoentes 2, 1, 1 e 1. Beleza, pura. Eu quero a soma dessa galera aí. Eu quero a soma dos expoentes aqui. 2 mais 1, 3, 4, 5. Então, essa soma dá 5. E 5 para a gente é a letra B. Tranquilidade total também. Tá bom? Então, é isso aí. Então, saber decompor, né? Saber o que são saber o que são números primos, saber o que são números compostos, beleza? É importante. Tá legal? É importante. Poder saber decompor em fatores primos. Isso aqui lá na frente vou ter questãozinha bacana. Tem até um desafio a partir disso aqui. Caiu uma vez para a própria médico legista da Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Para médico legista, naquela época foi feita pela Funiversa. Entendeu? Fundação Universa. E perguntava-me assim, vou colocar aqui pra gente. Como desafio. Não, colocar no material complementar. Vai ser um desafio para você fazer. Material complementar. Já tem muita questão aqui. Já tem muitas. Mas perguntar assim, ó, o número 2250. Quantos divisores ímpares? Eu não quero só divisores. Eu queria os ímpares. Aqui tem uma questãozinha também, só que é pequenininho o número. Eu vou te ensinar não somente calcular quantos divisores tem, mas quantos são ímpares e quantos são pares. E não é metade, metade não, viu? Pensa assim não. Que tá errado se pensar assim. Tá bom? Mas tudo vai partir daqui, ó. Caminhando passo a passo até chegar e ficar craque. Beleza? Eu quero falar um pouquinho agora, sabe o quê? Sobre múltiplos. Já falamos o que é fatores primos, o que é o número primo, número composto. Saber identificar o que é o número primo. Agora eu quero falar sobre múltiplos. Beleza? Porque é importante saber sobre múltiplos. Beleza? Vem comigo. Vamos lá. Múltiplos, né? O que são múltiplos, Josimar? O que são múltiplos, né? Múltiplos nada mais é do que o resultado de multiplicações. E nós temos várias questões com datas, né? Questões de MMC, tem muita coisa bacana, não somente dentro de matemática, mas tem muitas questões com datas
dentro de raciocínio lógico. Beleza? Tem até um curso que eu gravei, mas é um curso que já está antigo, eu vou regravá-lo novamente com questões mais atuais, que eu estou regravando o curso de raciocínio lógico também. Beleza? E tem questões com dados lá que eu ensino de um jeito maravilhoso. Tá? As melhores questões. Mas tem que saber o que são múltiplos. Então, coloquei múltiplos, né? São resultados. De multiplicações. Então, por exemplo, quem são os múltiplos de 2? Né? É quando você começa a multiplicá-los pelos números naturais. Beleza? Quem são os múltiplos de 2? Eu não vou colocar um zero não, tá? Mas o zero também é, porque 2 vezes 0 é 0, tá? Vamos começar do número 1 mesmo, beleza? Então, ó, quem são os múltiplos de 2? Positivos, tá? Que pode ter os negativos também. Então, vou colocar os inteiros, que é melhor do que os naturais. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... E vai embora. Quem são os múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. E vai embora. Quem são os múltiplos de 4? 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4, 4 vezes 5, 4 vezes 6 e assim vai. Quem são os múltiplos de 5? Né? (20, 25 e vai embora. Eu posso falar o seguinte para você, né? Que não somente... Porque assim, pode ser tanto positivo quanto negativo, tá, gente? Beleza? Vamos esquecer desse detalhe. Não, ó, pode ser tanto positivo quanto negativo. Os múltiplos positivos, os múltiplos negativos, tá? Só que em aplicação de questões do dia a dia, né? Se eu quero criar uma questão contextualizada, uma coisa bacana, então a gente usa mais os positivos mesmo. Mas eu quero que você não esqueça disso. Porque eu já vi uma questão de raciocínio lógico, né? Que a banca, foi até a FGV, ela queria que o aluno, que o candidato soubesse que tanto positivo quanto negativo. Mas em aplicações do dia a dia, né? Questões com data, não existe data negativa, tem daqui a... não tem data negativa, correto? Né? Tudo é mais positivo. Então, eu posso resumir como isso aqui? Eu posso resumir o seguinte: quem são os múltiplos de 2? Eu posso falar que é 2 vezes alguém, eu chamo esse alguém de K. É 2 vezes alguém, em que esse K, Josimar, ele pertence ao conjunto dos inteiros, né? Nós sabemos quem são os inteiros, nós já aprendemos nos números inteiros, letrinha Z. Beleza? Quem são os múltiplos de 3? É 3 vezes alguém, em que esse alguém também pertence aos inteiros. Então, 2 vezes alguém, né? Em que esse alguém é inteiro, será um múltiplo. Por isso que eu falo assim, ó, quem são múltiplos? São resultados de multiplicações. Porque 2 vezes alguém, em que esse alguém é um número inteiro, esse alguém que eu encontrei vai ser quem, Josimar? Vai ser um múltiplo de 2. 3 vezes K, em que K pertence aos inteiros, vai, ó, 21. O 21 é um múltiplo de 3, porque 3 vezes quem? 3 vezes 7, 7 é inteiro, 3 vezes 7 é 21. Beleza? Então essa é a ideia, como, ó, quem são os múltiplos de 4? É 4 vezes alguém, em que esse alguém pertence aos inteiros. 5 vezes alguém, em que esse alguém também pertence aos inteiros. Beleza? Então isso são múltiplos, tá ok? Então saber quem são múltiplos é importantíssimo, tá? Então, e é bem simples também, tá bom? O que eu quero mostrar para vocês são o que eu quero mostrar para você é como eu posso pegar essa ideia de múltiplo e assim espalhar pela matemática. Sabia disso? Tem muito. Agora é o seguinte, saber o que é múltiplo, você sabe o que é múltiplo. 16 é múltiplo de 4? É, porque 16 é 4 vezes alguém. 24 é múltiplo de 4? É porque 24 é 4 vezes alguém. Como 25 é múltiplo de 5, porque 5 vezes alguém dá 25. Então, eles são resultados, né, de uma multiplicação por 5.
Esses são resultados de multiplicação por 4. Então isso é ser múltiplo. Beleza? Agora, no próximo bloquinho, eu vou finalizar esse bloquinho agora. No próximo bloco, nós vamos ver isso aqui sendo aplicado. Tem um intervalo ali, eu quero saber, ó, do número tal, tem quantos múltiplos ali dentro. Beleza? Eu não quero ensinar essa parte, porque muitos ensinam como progressão aritmética. Não está errado, está certíssimo. Só que é demorado um pouquinho. E da maneira que eu faço é bem mais rápida. Não que seja melhor, mas é mais rápida. Eu faço das duas. Quando eu for ensinar a progressão aritmética, eu vou fazer por PA. Mas eu estou ensinando só muito. Então eu vou ensinar dessa maneira que é mais simples. Entendeu? Com certeza absoluta. Tá? Então eu vou ensinar agora no próximo bloco um pouquinho das aplicações com múltiplos. Que uma delas é MMC. Uma delas, nós temos outras aplicações também. Tem questões com datas, que eu vou deixar a parte de raciocínio lógico mesmo, né? Tem questões com datas, tem questões com sequências e tem MMC. Tá bom? Não sai daí que eu estou voltando daqui a pouquinho para nós continuarmos com o nosso curso aqui de matemática, múltiplos, né? E divisores, MMC e MDC. Valeu!